if sex occurs outside of the context of marriage, whatever you call it, you can't call it love. Why did I say that? Because you can never put love outside of the will of God. Anytime you take somebody with you outside of the will of God, you're not walking in love. You're walking in selfishness. You're walking in independence. You're walking in sin. Because only way you can love someone is to present to them and hold them up in the will of God. And what is the will of God for you sexually? It's under the umbrella and covenant of marriage. Portanto, vocês ouviram o malucão, o doido, olha ele aí, do tempo em que andava pelo hospício. Quando vocês fazem sexo, estão a glorificar Deus. Portanto, tenham a certeza que se lembram dele quando... Não, vocês não, mas já lá vamos. Reparem no nome que a igreja resolveu atribuir ao sexo fora do casamento. Fornicação. Isto parece uma coisa que os gays fazem na rua. Na verdade, isto é gente sexualmente reprimida, sempre pronta a julgar o sexo dos outros sem olhar para si. Reparem nesta passagem do livro de Ezequiel. Ela, todavia, multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. Belos tempos, não era? E enamorou-se dos seus amantes, cujos membros são como membros de jumentos e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Meus amigos, interpretações à parte, isto só pode querer dizer uma coisa. Isto é simplesmente doentio. Nem os Enapá 2000 se lembrariam de uma coisa destas. Isto é próprio de hipócritas, que veem perversidade no sexo, porque o seu sexo é perverso. Gente com culpa no cartório. Gente oprimida sexualmente. Até que um dia, surprise, surprise, a carne tem rinha, juntamente com os padres, e deram-se os escândalos de pedofilia, que fizeram manchete na imprensa em todo o mundo. Estes indivíduos foram longe demais. E sabe-se lá durante quanto tempo? Simplesmente porque as famílias católicas, as famílias cristãs, confiavam neles. Porque a criancinha só poderia estar a mentir. Porque o senhor padre é boa pessoa, é um homem de Deus. Olhem para este homem de Deus. E este então... olhem para este homem, assustador. Lá está ele, Carlos Cruz. Outra vez Carlos Cruz. Não, Carlos Cruz. Tão mentiroso. Mentira, Carlos Cruz. Mas não pensem que o único escândalo da Igreja Católica no presente é a pedofilia ou a Inquisição no passado. Reparem como, em pleno século XX, na Irlanda, milhares de crianças foram tiradas de suas mães porque estas eram solteiras. Um caso que deu no ano passado um famoso filme com o título Filomena, baseado numa história verídica. O Padre Francisco parece boa pessoa, um reformista, mas não se esqueçam em primeiro lugar que ele é o líder da Igreja Católica. Portanto, vamos agora a um pequeno resumo. Portanto, Ricardo, estás a dizer que não devemos ler a Bíblia? Nada disso. Antes, pelo contrário, leiam. Tem a minha aprovação. Mas não se esqueçam nunca que a Bíblia é um livro muito antigo e que não deve ser tomado literalmente. Há histórias que não se coadunam com os dias de hoje. Não é a mesma coisa que ler um livro do Paulo Coelho, ou do Miguel Sousa Tavares, ou do José Rodrigues dos Santos. Bem, neste caso, cuidado com os livros do José Rodrigues dos Santos, porque podem causar alguma confusão. É que a Bíblia, se procurarem, tem qualquer coisa para toda a gente. É só procurar as páginas que acharem mais interessantes. Até para os gays. Pode ser que o livro de Levíticos não seja indicado para vocês, mas podem procurar na Bíblia de James outra coisa que vos interesse e que vos oriente, que vos guie. E agora perguntam vocês, mas Diocas, quem não é católico é protestante? Ora bem, eu já expliquei isto aqui antes, mas agora vamos aprofundar para melhor dinamizar. Quando o cristianismo se separou do judaísmo, deu-se um cisma que de um lado colocou a Igreja Católica no Ocidente e a Igreja do Oriente, uma com sede em Roma, outra com sede em Constantinopla. A Igreja do Oriente é conhecida por ortodoxa e entre elas temos a Igreja Cóptica, que é seguida no Egito, e a Igreja Assíria, que é seguida no Médio Oriente, bem como a Igreja Ortodoxa Russa e etc. Basicamente acreditam na mesma coisa, mas os seus padres e ministros da fé têm mais barba. O protestantismo propriamente dito só se deu com Martinho Lutero na Idade Média, que fundou a Igreja Luterana. Mais tarde veio a Igreja Anglicana, do célebre rei Henrique VIII,
que queria fundar uma nova igreja separada da católica por não se poder divorciar. E depois da reforma mais radical, da restauracionista, apareceram várias igrejas, estas um pouco mais complicadas. Temos assim, portanto, as Testemunhas de Jeová, os Adventistas do Sétimo Dia, os Mormons, ou outras localizadas como a Igreja de Cristo das Filipinas. Apesar das suas diferenças, que às vezes não são tão pequenas quanto isso, todas têm em comum o seu amor por Jesus Cristo. I'm a Methodist. We believe that the Lord is our Savior, and we remember Him by going to church and praising Him every Sunday. I'm a Seventh-day Adventist. We believe all the same things that you believe, but we go to church on Saturdays. What? E agora vocês dizem que não me levam a sério, porque eu sou ateu, porque não acredito em Deus e em Jesus. Ora bem, não acreditar em Jesus é um pouco como não acreditar em Dom Afonso Henriques, pois existem provas históricas de que Jesus realmente existiu, de que nasceu e de que viveu e morreu, talvez na cruz, de que foi um homem. Agora, o lado místico de Jesus é que tenho mais dúvidas, que voava, que andava sobre a água, que fazia milagres. Os ateus são um pouco como os crentes, só que colocam-se num extremo oposto. Têm certezas absolutas. Eu, o que eu sou, é agnóstico. Quer dizer que não posso afirmar com certeza se Deus existe ou não. Não tenho provas. O que posso eu afirmar sem provas? Quanto ao que é o agnosticismo, vamos ouvir de um dos meus agnósticos preferidos, o professor Charles Dawkins. There are many people who call themselves agnostic, and I want to clarify this. It's rather a confusing term. I put up here a scale of religiosity from 1 to 7, where 1 is, I know there is a God, and 7 is, I know there is no God, and we've got a scale of intermediate agnostic positions in between. I'm a number 6. I'm an agnostic, but with the same level of belief in God as I have belief in fairies or unicorns. Isto tem muita piada, mas na verdade não há civilização ou cultura constituída à volta de fadas ou unicórnios. É muito mais sério do que isso. Mas insistem nesta discussão entre qual é o verdadeiro, o criacionismo ou o evolucionismo, permitam que vos mostre um desenho animado que pode ser que ajude. Dad, today at school, my teacher said we evolved from other animals. That's not true, is it? Of course not, Stephen. We were created by Monkey God in his monkey image. But how do we know for sure God's a monkey? Well, do you think God throws his own poop and enjoys jumping up and down in place? Yeah. And do you think when he's eating bananas, he periodically stops chewing and looks around with an angry expression to make sure no one's plotting to steal them? Yeah. And do you think his ass is slightly less hairy than the rest of his body? Yeah. Then there's your answer, champ. Okay, but how do we know God really loves us? Because his son died for our sins. Monkey Jesus could have ripped off the Romans' arms and masturbated all over their bodies, but he chose love instead. And I think that makes him pretty darn special. Cool. Thanks, Dad. How's our son doing? He's gonna be okay, Paula. He's gonna be okay. E agora chegaram até aqui, mas já estão fartos de mim, estou a dizer: Liocas, sinceramente, estás a desrespeitar a minha fé. Estás a desrespeitar a minha religião. Ora, porquê? Porquê é que a minha falta de fé significa necessariamente que vocês estão errados? Eu sei, tenho saudades da Inquisição, não é? Ora bem, a fé, não a Maria da Fé, não é quantificável. É uma coisa pessoal e não carece de comprovação com factos científicos. Ou se acredita ou não se acredita. Agora, vocês acreditem no que quiserem. Para mim é a mesma coisa, é igual. Mas não se esqueçam de dinamizar. Tenham cuidado com falsas promessas, com falsos profetas. Agora deixa eu provar para vocês um negócio aqui, filha, porque Deus falou comigo. Você vai receber nas suas mãos o que ninguém da sua família pôde receber. O único compromisso que você vai fazer, você vai separar 10%. Porque Deus falou comigo de uma pessoa que fez uma campanha na sexta-feira à tarde na Igreja da Graça. Para orar por ti, para Deus abençoar a sua vida, o seu futuro. É assim que a bênção chega em você. Jesus! Siga Jesus, siga! Siga Jesus, siga! Em nome de
de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Cicatriza, Jesus, agora. Imagina o prazer que ele tem e como ele sonha em poder levar a alma de um pastor. Eu almejo a sua alma mais que tudo. Como é que é? Eu almejo sua alma. Toda sexta-feira seu nome é gritado na Bahia, Salvador, maldito. Vocês ouviram isso? Esse desgraçado veio. Vocês ouviram isso? Lembrem-se que não é só a fé por si que move montanhas, mas é o homem com fé que move montanhas. Se estiverem doentes, vão ao médico. Se vos doer um dente, vão ao dentista. Rezar, só rezar, não ajuda nada. Milagres, não sei se existem, pode ser que sim, mas não fiquem à espera. Não há ninguém a ver o que vocês fazem a toda a hora, nem quando estão a tomar banho, ou nem quando estão a dormir. E não há ninguém a ler os vossos pensamentos. Isso é mentira, isso é só para vos assustar, é para vos intimidar e assim não conseguirem dinamizar. Deus não vos castiga nem vos odeia. Jesus não vos censura. Se vocês estiverem doentes, é porque têm uma bactéria ou um vírus e não porque fizeram mal ou porque pecaram. A SIDA, o HIV, é um vírus. É um vírus, não é Satanás. Quem está sempre a olhar para o que vocês fazem, a julgar, a tirar notas, não é um Deus bondoso, não é um Criador. É a Stasi, é a PID, é o KGB, é a CIA, é aquilo que vocês quiserem, mas não é Deus. Não se deixem enganar. Vivam a vossa vida, sejam críticos, não se importem de questionar. E depois, se aquilo que vocês acreditavam não era verdade, ora é essa, podem continuar a acreditar se quiserem, ou se quiserem podem dizer, bolas, estava enganado. Mas há tanta coisa em que acreditar, tanta coisa para descobrir, tanta coisa para estudar, tanta coisa para dinamizar. Fiquem bem e não sejam fanáticos, por amor de Deus. Isso é ridículo. A igreja, o culto, deve ser um complemento da nossa vida e não a nossa vida um complemento da igreja e do culto. Ouviram? Muito bem. É só e fiquem bem. Até à próxima. E pronto, espero que tenham aprendido e que tenham gostado e que tenham dinamizado. E se por acaso a igreja quer censurar, esteja à vontade. Já censuraram tanta coisa, então se quiserem também censurem isto.